Vocês vão ter que ter os contratos firmados entre a entidade executora e os fornecedores. Vocês vão continuar olhando as notas de empenho, as declarações de recebimento do gênero, as notas finais, os comprovantes de pagamento, enfim. Todas essas informações que vocês já utilizavam, eles continuam valendo, né? O que está mudando agora é o acesso que vocês vão ter a elas, a esses documentos, e vão continuar fazendo a apreciação desses documentos. Tá? Em resumo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa que se caracteriza por ter muitas inovações. E por isso, a formação do conselheiro e a formação dos agentes que executam o programa, ela tem que ser constante. Tá? Então, quais são essas inovações? Quais são essas novidades? Então, de forma resumida, no último ano, o que vai acontecer? Primeiro, o recadastramento dos conselhos de alimentação escolar no disciplinário. Tá? Eu não vou falar sobre isso, que é o tema da Tainá. Tá? Outra inovação, permanece em 15% o limite da reprogramação de saldo dos recursos federais. O que é reprogramação de saldo? Até tradicionalmente, as prefeituras, as entidades executoras, deixavam um recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar em caixa para poder cobrir as primeiras despesas do ano seguinte. Isso tem uma explicação. E como eu sou velha, e eu vivi antes, eu sei qual era essa explicação. Havia um tempo em que o FNDE demorava muito para repassar os recursos. Ele só começava a repassar os recursos lá em abril. Tá? Então, as entidades executoras, para garantir a alimentação escolar nos primeiros meses do ano, elas guardavam esse recurso. Tá? E a utilização desse recurso no ano seguinte é o que a gente chama de reprogramação de saldo. Era 30%, agora não é mais, agora é 15%. E ainda tem uma diferençazinha, a partir de 2026. Botar o tripé. Tá? Não vai poder nem ter esses 15%. Eu já vi que tem, mas eu também vou terminar. Fique frio. Vou terminar já. A partir de 2025, a entidade executora terá até o 15º dia útil do mês de fevereiro do exercício seguinte para utilizar os recursos existentes nas contas específicas do PNAE. Caso não aconteça, o valor será integralmente e automaticamente estornado. Isso é outra coisa que vocês têm que saber. A partir do ano de 2025, se tiver mais do que 15% na conta do PNAE, esse valor será estornado para o FNDE. Tá? Isso aí foi uma medida surgida porque existe um passivo, por incrível que pareça, gente, existe um passivo enorme, dinheiro parado nas contas de muitas entidades executoras. E é um volume absurdo. Dinheiro parado, a gente não acredita nisso, né? A gente só reclama que o recurso é pouco, né? O que as pessoas não sabem é que existe esse passivo, pode mudar. Em relação às aquisições de alimentos da agricultura familiar, é importante a gente lembrar que, recentemente, os povos e comunidades tradicionais, eles são uma prioridade do atual governo. Então, eles podem agora, muitas vezes esses povos tradicionais, vejam, não estou falando de quilombolas, só quilombolas indígenas, estou falando de povos tradicionais. Existe uma gama de povos tradicionais, às vezes a gente, aqui no Sudeste a gente não conhece muito, mas no Norte e no Nordeste, e até no Sul, a gente tem uma gama bem grande. Quebradeira de coco, por exemplo, né? Então, hoje, eles têm muita dificuldade de ter documentação. Então, há uma certa flexibilização para pessoas, fornecedores oriundos dessas comunidades, de forma que eles não precisam mais ter a DAP, que é a declaração de aptidão, ou aquele outro documento, a CAF, né, que está substituindo a DAP. A DAP. Então, eles podem usar o NIS, que é um número de identificação social, que é um número que eles têm no cadastro único. Isso é uma flexibilização que precisa ser considerada por vocês na hora que forem analisar a prestação de contas. Né? Uma outra novidade é a resolução número 7, porque ela traz realmente uma nova maneira de encarar o problema da prestação de contas, mas eu quero chegar nessa parte aí. Grande parte dos conselhos de alimentação escolar do Brasil passam por um processo de renovação no próximo ano.
Tá? Então, fiquem atentos. A maior parte dos conselhos nacionais, dos conselhos de alimentação escolar, passam por um processo de renovação em períodos diferenciados no ano de 2025. Temos eleições municipais esse ano, né, e por coincidência, os conselhos também mudam. É só coincidência. Não existe ligação entre mandato de conselho e mandato de prefeito ou de prefeita. É apenas uma coincidência. E ano que vem, então, eu acho que 70% dos conselhos de alimentação escolar passam por um processo de renovação. O que vocês têm que prestar atenção a isso? Primeiro, não é obrigação, eu vou fazer bem resumido, porque ela já me avisou que acabou o meu tempo. Tá? Não é obrigação do Conselho de Alimentação Escolar fazer eleição. Quem tem que promover esse processo é a entidade executora. Tá? Mas vocês podem ajudar, mobilizando para o seu segmento para participar efetivamente do processo eleitoral do CAD. A entidade executora faz a eleição. O processo de eleição é conduzido durante uma assembleia do segmento. Esse processo de eleição ele é documentado, esse documento é enviado para a entidade executora, aí a entidade executora vai pegar os documentos do conselheiro e o documento oficial que imposta aquele conselho, né, o ofício, o documento legal que imposta o conselho, pega esse documento e vai registrar os conselheiros. Antigamente a gente fazia onde? No CAD virtual. Agora, eu não sei disciplinar. Então, vou deixar a Tainá explicar melhor isso para vocês. Tá. Depois que os documentos são anexados lá no SIGPNAE e os dados do conselheiro são colocados lá no SIGPNAE, por isso a necessidade do recadastramento agora, depois que isso acontece, a equipe lá da Coordenação de Apoio ao Controle Social valida essas informações e aí o CAI passa a ser, então, um CAI constituído. Esse processo dura cerca de 2 meses. Então, vocês têm que lembrar a entidade executora que o mandato de vocês está finalizando e que eles precisam executar esse processo todo. O FNDE faz isso, mas é sempre bom lembrar, né? E segundo, vocês têm que preparar uma transição, né? Porque o conselho que vai chegar vai pegar o trabalho já acontecendo. Então é importante que vocês preparem uma transição para ajudar o conselho que vem depois. Pode deixar. Aqui são os pontos de consulta que nós temos, tá? O portal, as redes sociais da FNDE. Nós também temos a REBRAE, que é o acesso pela rebrae.fnde.gov.br. O Informe CAI é uma publicação que a nossa coordenação prepara para os conselheiros e é enviada por e-mail. É muito importante que vocês tenham um e-mail, que vocês recebam essas informações. Não é o e-mail da Secretaria de Educação, não é o e-mail do presidente do CAI, é o e-mail meu. Eu recebo a minha informação. Dá para poder receber os informes CAI. Quero lembrar vocês que está publicado o curso de capacitação para conselheiros de alimentação escolar na modalidade à distância. Vocês fazem quando querem, como querem, tá? E vocês acessam por esse endereço. É só entrar lá no site do FNDE, entrar em PNAE, vocês vão olhar lá o Conselho de Alimentação Escolar, tem todas essas informações. Ou então entrar pela REBRAE, também tem lá Espaço CAI na REBRAE, e também tem essas informações. E outras publicações, como a cartilha de conselheiros de alimentação escolar e outras publicações. E para terminar, vem a tal questão entre a diferença entre o perfeito e o possível. E para falar sobre isso, eu me aproprio de Gilberto Gil. Numa música que ele escreveu já há muito tempo, a um ex-jogador de futebol, minha cultura sobre futebol é quase nenhuma. Tá? Mas esse aqui eu conheci, que era o Afonsinho. E eu vou me permitir ler para vocês a letra, que eu acho que aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se for, eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, né, irmão?
nos Pelés, Quando gente. estava dando já A gente faz o que é possível. 4h50. Então, acalme o coração de O outro contador, o vocês. Roberto, estava querendo. Tenham boas intenções. Vou pegar do jeito que estava. Procure informações. Trabalhe. Quando eu cheguei lá, 5 horas, Se possível, o cara falou, a olha, gente só atinge e o vou que é ver como é possível. que tá. A Aí eu perfeição é olhei pra uma cara meta. dele, E é uma respeitei. meta feita na seleção. Me sentei no final. Pronto, terminei. Se assim. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá, eu sou o agente do PENAI lá, Fátima, na coordenação de apoio ao controle social, na FNDE. E sou agente do PENAI aqui deste Secane, então é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Sou agente do Secane da UF, mas atuo lá em Brasília, locado em Brasília. E eu vou falar para vocês hoje sobre o sistema de gestão do PENAI, o SIC PENAI. Só para ter uma noção, gente, quem já teve informações sobre o SIC PENAI, quem já sabe um pouco sobre? Seu nome, desculpa. Tainá. De novo, por favor? Ah, tá. Algumas pessoas já conhecem, outras a maioria ainda não, né? Então, nós lançamos esse módulo de cadastramento do CAI dentro do SIC PENAI. Porque o SIC PENAI já existia, tinha um módulo de nutricionistas dentro, que o gestor tinha que cadastrar. E agora chegou a vez de cadastrar o Conselho de Alimentação Escolar. Então, por que a gente optou por criar este módulo e recriar essa forma de cadastrar o Conselho? Descontinuando, então, ali a medida do processo, o CAI virtual. Nós vamos ter alguns avanços aqui, temos avanços com a implementação do SIC PENAI. Então, com o objetivo de otimizar os processos de renovação e substituição do CAI. Otimizar porque quem vai começar a fazer esse processo de renovação e substituição e envio de documentação serão os próprios gestores, por meio desse sistema, tá? Vou detalhar para vocês ali. Então, o gestor que vai fazer a inserção dentro do sistema sempre de documentação quando precisar enviar para nós, e isso vai aproximar mais, o FNDE das entidades executoras. E vai favorecer também a transparência das informações, porque à medida que o sistema for sendo carregado com todos os dados, ele vai ter também um pedaço dele de acesso para vocês consultarem o conselho e ao modo que é o CAI virtual hoje. Não tem o espelho do CAI, é de acesso público, todo mundo pode ver. Então, assim que ele for totalmente finalizado, todos os cadastros ali, vocês vão poder fazer esse acesso também, acesso público, da sociedade, às informações dos conselhos. E também vai ter, a gente, com o SIC PENAI, vai ter essa melhora da gestão interna da análise dos CAIs, a análise que nós fazemos dos nossos técnicos lá da Coax, porque eles vão receber tudo pelo mesmo local, pelo mesmo sistema, do formato que era antes, era mais difícil essa chegada de documentação para nós. Porque era, por exemplo, por correio, ou por protocolo digital. Então, por correio, a entidade executora gasta, e aquilo demora, aí às vezes chega e se perde o documento, vai para outro setor. Então, toda essa questão ela vai ser sanada com o SIC PENAI, isso é otimizado. E também fortalecer as ações de comunicação e capacitação que nós temos para vocês, do FNDE para vocês. Pode passar. Então, vamos conhecer um pouco o sistema, como que ele está organizado. Primeira coisa, o acesso para ele fica dentro do portal da FNDE. E isso é uma coisa que a Fátima colocou ali no final, mas eu vou reforçar para vocês. Sempre está consultando o site da FNDE, o portal da FNDE, que é www.gov.br/FNDE. E lá dentro tem essa aba azulzinha do PENAI, quando vocês vão baixando ali, tem todos os programas, tem a aba específica do PENAI. E quando entra nessa aba, ela abre a aba das coordenações, da divisão que tem o PENAI. E aí tem lá, controle social CAI, tem essa aba aí. E ali tem tudo. Nessa aba ali vai estar o curso que a Fátima comentou para vocês, por exemplo, o espelho do CAI, os informes do CAI, todos ali foram publicados nesse ano, nos anos anteriores, enfim, está tudo ali. E ali tem também o acesso ao SIC PENAI, Então, quando vocês clicam lá, vai abrir essa página de acesso ao SIC PENAI, essa é a minha apagadinha, mas tem aqui acesso ao sistema, nesse primeiro azul aqui.
E embaixo tem os manuais que nós criamos para facilitar o acesso do gestor, para guiar o gestor nesse recadastramento. Tá? Pode passar. E aí, ó, nós temos então esse manual, né, do PNAE de cadastramento, e também esse checklist que a gente chama de tem em mãos. Então, quando o gestor vai começar a cadastrar, a gente indica lá que ele pega esse documento, que é um checklist mesmo do que ele precisa para começar a inserir os dados dentro do sistema, né? E aí ele vai conferindo lá e já vai inserindo no sistema que precisa. E o manual ele é bem detalhado, ele é cheio de print do sistema, né? Então ele guia bem como que o gestor vai fazer esse cadastramento. Pode passar. Então, como que vai fazer o acesso? Quem faz o acesso? O acesso, gente, ele se dá pela senha, o CPF e a senha do gestor na plataforma da plataforma GovBR. É a senha do gestor. Do gestor quem que eu estou dizendo? A nível municipal, do prefeito, tá? É a senha do prefeito mesmo, a senha é o CPF dele. Não tem senha mais, porque antigamente tinha que ficar pedindo senha do CAI virtual, não sei se vocês lembram, né? Tinha que mandar um e-mail para quem 10, não tem mais isso, acabou. Agora é o CPF e a senha do GovBR do prefeito, né? Nível municipal, e para a SEDUC, Secretaria de Educação, os estados, né, CAIs estaduais, têm que fazer esse acesso pelo CPF e senha do GovBR do secretário e secretária de Educação, tá? Então, isso a nível, na prática, aí, nível municipal, falando aqui para vocês, como que vai se dar, né? Às vezes vai ser um técnico ali que vai pegar a senha do prefeito para colocar, ou às vezes é o próprio secretário de Educação, a sua organização interna de vocês, né? Mas a senha é do prefeito que vai usar para inserir, tá? Pode passar. Aí vocês viram que não tem senha para o conselheiro, né? Não tem senha para o presidente do CAI, nada. Isso aí é um acesso, é uma responsabilidade da entidade executora, tá bom? Eu estou mostrando para vocês conhecerem o que é, tá? Mas não é o CAI que vai fazer isso, não são vocês, tá bom? É a entidade executora. Ok, aí qual que é a funcionalidade que está aberta para o gestor quando ele faz o primeiro acesso? Né? Ele vai ali incluir mandato. Está bem apagadinho, ficou bem apagado, né? Pois é, gente. Enfim, quando ele acessa o sistema, ele já vai vir na primeira aba ali, na página inicial, e tem incluir novo mandato. É ali que ele vai clicar. Pode passar. E aí, quais são as informações a serem cadastradas pelo gestor? Ele ficou bem apagado. A primeira informação que vai aparecer lá é a identidade executora. E aí, vocês já, não sei se vocês já são próximos dessa inserção, se conhecem as pessoas que estão inserindo, mas às vezes está tendo erro aí. Na hora que acessa, os dados estão meio desatualizados. Isso não é um problema. A entidade executora pode seguir com acesso, porque isso aí, os dados da entidade executora, o nome lá do prefeito, o nome do endereço lá da prefeitura, da Secretaria de Educação, isso são dados que vêm da base corporativa da FNDE. Isso já está cadastrado lá para nós. Então, os gestores não vão conseguir mudar esses dados, e se estiver errado não tem problema, porque a FNDE vai atualizar isso depois e pode seguir com o cadastro, né? Então, o que ele vai acessar? Vai colocar ali município e estado, apertar na lupa, vai aparecer os dados, né? Estando certos ou não, vocês vão poder prosseguir, a entidade executora prossegue. E aí tem outros dados que vão ser inseridos ali. Deixa eu chegar perto do computador, porque apagou totalmente aqui. Numa segunda aba vai ter a aba para cadastrar o conselho em si, né? Aí uma terceira aba, os atos de nomeação, então o decreto, a portaria que nomeou o conselho, que daí o gestor vai inserir lá. E depois a quarta aba tem os membros, aí vão ser colocados os nomes das pessoas e os dados de vocês, né? Lá, representante de par de alunos, sociedade civil, professores e tal, então ele vai fazendo essa inserção e definindo quem que é o titular, quem que é o suplente, né? Tal qual era também no CAI virtual. E por fim fecha definindo quem que é o presidente e quem que é o vice. Pronto. E aí uma novidade que tem é porque antes no CAI virtual, quando se inseria informações erradas, ficava errado lá. Se o nosso técnico às vezes não percebesse, se eu passasse pela análise sem perceber, ficava um dado errado. E agora não fica mais, porque se o gestor não conseguir colocar o dado certo, não avança. Entendeu? E aí isso já garante que as informações inseridas são mais corretas, né? Que também melhorou bastante com a mudança do sistema. E quais que são as funcionalidades que estão disponíveis, né, nesse momento? Então, como eu disse para vocês, o incluir mandato,
né, incluir novo mandato, que é aí que ele vai começar a inserir, e aí tá. Aí eles vão inserir tudo, vai estar toda a documentação referente aos conselheiros dentro do sistema, e isso vai chegar para nós lá na FNDE. E quando chega, os nossos técnicos vão precisar analisar, né? E aí eles vão analisar, eu vou mostrar para vocês o que sai ali após a análise, como que ficam as situações. E aí depois que analisa, aparecem essas funções que estão em amarelo. Sanar irregularidades, substituição de conselheiros e sanar irregularidades da substituição. Porque aqui, quando a gente fala, esse primeiro item, sanar irregularidades, ele diz respeito a quando o CAI está diligenciado, né? Se o CAI for diligenciado, aquela documentação veio alguma coisa errada, vai diligenciar o CAI. E aí o gestor vai receber um comunicado que tem aquela irregularidade, e aí depois ele vai ter que acessar de novo o SIGPENAI e sanar a irregularidade inserindo o que falta, né? Inserindo a documentação correta. Ou quando ele quiser substituir alguém, ele também vai entrar no SIGPENAI e enviar a documentação de substituição. E para todos esses passos, isso está escrito no manual e tem no site também, né, as orientações. E aí, não sei se vocês se recordam, né, tem o contato ali próximo à entidade executora, mas antes isso era tudo no protocolo digital, né, ou por correio, que era uma coisa muito trabalhosa também, né, que a gente tinha que receber e analisar, e podia demorar, e aí com o SIGPENAI é mais rápido. Inseriu lá, já aparece para nós, né. E aí, esse último é caso o gestor tenha feito uma inserção para substituição e tenha também enviado alguma coisa errada. Aí ele vai acessar essa análise de irregularidade da substituição. Então é isso. De primeiro momento, acessou, incluir novo mandato, depois que analisa, aparecem essas outras embaixo, né? Caso o CAI seja diligenciado. Pode passar. E aí, ó, como que fica, ó? Depois da análise. O CAI pode ficar válido, diligenciado ou suspenso, né? Mas por enquanto, gente, por isso que eu destaquei ali, ó. Válido e diligenciado. Enquanto a gente não terminar toda a carga de recadastramento, o suspenso ainda não vai aparecer, tá? Ele só vai aparecer suspenso depois que o sistema for todo completo. Então, o que significa isso? Suspenso significa a questão relacionada ao recurso, né? De suspender recurso. Nesse momento ainda, a gente ainda está utilizando a situação que está lá no CAI virtual. Ainda porque a gente está usando os dois, né? Como está fazendo a transição, nós estamos usando os dois sistemas. Então vai ficar sempre igual. Quando estiver válido no SIGPENAI, vai estar válido no CAI virtual, né? A gente vai igualando essas duas situações nos dois sistemas para depois sair totalmente do CAI virtual, né? Então esse suspenso, como que ele vai se dar? O CAI foi diligenciado, uma situação hipotética. E aí, passou 30 dias, o FNDE manda de novo um comunicado, avisando que está diligenciado. Mais 30 dias, se a entidade executora não resolver a situação, aí ele vai ser suspenso, entendeu? Então, assim, tem que estar atento sempre a essa coisa da diligência, não, porque antes não tinha isso. Pelo CAI virtual ficava diligenciado lá, às vezes meses e meses e meses. E não, agora isso vai mudar com o SIGPENAI. Tá? Então, quando essa situação de suspenso começar a aparecer no SIGPENAI, né, quando terminar toda a carga, então, os municípios têm que ficar atentos, né, atentos para não deixar a diligência ficar por mais de 60 dias. Né? Mas isso a gente vai avisar, né, a coordenação vai entrar em contato, vai avisar, provavelmente vai sair um informe só para isso. Tá? Mas eu estou aqui fazendo esse adiantamento para vocês. Então, assim, pode aparecer dessa forma, né? Válido, diligenciado ou suspenso. Pode passar, depois da análise. E aí os diligenciados, ó, como eu disse para vocês, foi diligenciado, faltou algum documento errado, o gestor vai receber um relatório de regularidades por e-mail, né, da entidade executora. Então, por isso, gente, que sempre lembra que vocês deixavam um e-mail do CAI, o e-mail da entidade executora lá no CAI virtual, tinha aquele e-mail? Aquele e-mail vocês têm que se atentar e lembrar de avisar o gestor e quem cuida dessa parte, que tem que estar sempre atualizado. E tudo que a gente manda da FNDE vai para esse e-mail, tá? Que às vezes a gente manda coisa que o pessoal não está recebendo, entendeu? Tem que deixar atualizado. E aí é um comunicado similar a esse aí, ó. Nessa fotinha aí vai ter um alô operação ali, da FNDE, uma coisa, e aí vem prezado gestor, tal, falando o que é a irregularidade, descrevendo o que é e como que resolve ela, tá? Pode passar. E aí, como que o CAI vai ver as suas informações publicamente? Ainda, gente, nesse momento ainda vocês têm que acessar o espelho do CAI virtual, tá? E esse mecanismo ainda não está aparecendo no SIGPENAI, mas depois, né, quando for concluído todos os cadastros vai aparecer.
Mas se precisarem consultar o espelho do CAI, ainda é pelo CAI virtual, igual vocês já faziam antes, tá? Pode passar. E aí, ó, eu trago os dados aqui para vocês atualizados do SICPENAI em relação ao Brasil e ao Rio de Janeiro, né? E aí eu fiz um levantamento também de quem está aqui, dos municípios que estão aqui, como que isso está aparecendo para nós no SICPENAI. Então, ó, do Brasil todo, dos nossos 5.570 municípios, nós já temos quase 60%, ó, do Brasil, já, todo feito o cadastro, né? Está indo bem, assim, porque vocês viram que foi prorrogado até 31 de julho, né? Então a gente espera que nesses meses aí, agora, nesse tempo que tem até julho, a gente consegue fechar tudo. E das SEDUCs, né, das 27 SEDUCs que a gente tem, 52% já cadastraram também, né? Então tá caminhando bem. E em relação ao Rio de Janeiro, dos cadastros dos 92 municípios do Rio de Janeiro, 44 já fizeram o cadastro, né, que é equivalente aí a 52% do estado. E os outros ali ainda não fizeram, tá bom? E aí, esses dados eu peguei ontem, eu extraí do relatório do SICPENAI, a gente tem isso também é muito mais fácil de extrair para nós lá agora no SICPENAI do que era antes no CAI virtual. E a gente tem isso em tempo real ali, vai aparecendo para nós, né? Como está a situação de cada estado e do Brasil todo. E aí esses dados foram de ontem. Agora eu pedi para você abrir o relatório, por favor. Eu fiz uma extração, né, do estado do Rio para mostrar para vocês aqui como está a situação dos CAIs de quem está aqui, tá? Então, ó, o que está em amarelo ali é os municípios que estão aqui participando da formação. Você vai ter que deixar grande e subindo. Os municípios que estão aqui, como que está a situação deles dentro do sistema, tá? Então, aqui tem a armação dos búzios, já fez o cadastro. Então, quando está aguardando a análise, o cadastro foi feito com sucesso, deu tudo certo. E é isso que vocês podem também repassar para a entidade executora, essa informação. Quando, antes, umas 2 semanas atrás, quando a entidade executora fazia o cadastro, às vezes na hora que finalizava, dava uma mensagem que parecia um erro. E aí o pessoal não tinha certeza se deu certo ou não, né? Então, o que a gente está pedindo para a entidade executora? Se tem dúvida se deu certo ou não, manda e-mail para nós, cai@fnde.gov.br, perguntando, deu certo meu cadastro? Que daí a gente fala que deu certo, porque está dando certo, sim. É que o sistema estava gerando um erro no final, isso já foi corrigido, não está aparecendo mais, tá? Então, para quem tem dúvida, é só perguntar para nós. E quando está aí, aguardando análise, o cadastro foi feito com sucesso. Está aguardando o técnico lá da FNDE analisar, tá? Barra Mansa ficou diligenciado. Que vergonha! Às vezes é um documento que está errado, alguma inserção que foi feita errada. E aí tem as irregularidades de Barra Mansa, posso ler para vocês, que é bem pouco. Presidente ou vice-presidente não fazem parte do CAI, tem que corrigir isso lá. O nome que está lá inserido foi o nome errado, está corrigido. Aonde isso aí? Barra Mansa. É a gente aqui, ó. Ok. Falta ata de eleição do segmento sociedade civil e falta ato de nomeação dos membros da portaria ou decreto. Então, a pessoa que inseriu lá não colocou esse documento. Só colocar. Ata de Eu posso passar para vocês aqui, ó. Eu vou ir, eu vou tirar, tá? Eu já tirei do sistema, certo? Vamos para os 2 casos, aguardando análise. Cara Perus, válido, analisou e deu certo, né? Iguapa Grande, aguardando análise, deu certo também o cadastro, mas está aguardando análise. Duque de Caxias, por favor, não está marcado, estamos aqui. Não está marcado, mas Está está marcado, estamos aqui. Perdão, então, gente, aguardando análise também. Itaperuna, aguardando análise. Magé, aguardando análise. Pode passar. Nova Iguaçu, aguardando análise. Paraíba do Sul, aguardando análise. Queimados, também aguardando análise. Rio das Ostras, mesma coisa. Rio de Janeiro, mesma coisa, aguardando análise. Oi? Então não está aqui, porque não fez cadastro. Aqui é um relatório de cadastro. Aqui é só quem cadastrou, gente. Estou chegando. Santa Maria Madalena, aguardando análise. São João de Meriti, válido.
só porque está aguardando análise. Olha os que não fizeram cadastro ainda. Belfor Roxo, não fez. Cabo Frio, Mangaratiba, Mesquita, Niterói, Volta Redonda e Maricá. Não fez, tá? Então é dos 15 municípios aqui da formação, 15 cadastraram e 7 não. Aí esse relatório eu extraí ontem à tarde para fazer bem atualizado para vocês, tá? Então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? A minha apresentação é essa. Um burburinho. Perguntou aqui na frente, a gente não tem que levar análise. Então, isso é uma questão. A gente não tem um prazo estabelecido para isso. E vocês têm que aguardar e ter paciência nesse momento, porque nós temos 4 técnicos no FMDEC que fazem essa análise. E temos o Brasil todo recadastrando. Então, assim, vai demorar um pouco. E está sendo por ordem de chegada. Tá? Então, vai umas 2, 3 semanas aí para cá, eu acho, né? Mais ou menos para... Não fiquem preocupados. Aguardando a análise aí que deu certo. Tá? Essa categoria pode ficar tranquilo. Vai se resolver. Vai. Tá? Eu acho que quem tem que prestar atenção é quem não fez o cadastro Isso. e quem está diligenciado tem que saber o porquê está diligenciado. A gente nem Nós temos isso também, mas é o EPNAI. Nós vamos reativar. O EPNAI, o que é para o conselho, gente, só para finalizar. Ela está falando assim, o CIPNAI não é para o conselho. Não, realmente ele é para a entidade executora cadastrar o conselho. Agora, um sistema, um mecanismo que seja só para o conselho, para ele poder acessar, fazer reclamação, escrever alguma coisa, é o EPNAI, é o aplicativo que está no momento desatualizado. Nós já estamos com o Secane da Unirio trabalhando na atualização dele, ele vai ficar disponível de novo para baixar no celular, vocês poderem acompanhar a escola, falar com o nutricionista, falar com a entidade executora, falar com a gente, deixar lá dúvida e tal, pelo EPNAI, tá? Tá certo, gente, obrigada. Agora os iniciados, os dons para dar respira. Respira, se acalma. A gente agradece, né, as falas da Tainá e da Fátima. Grande contribuição para o nosso encontro. Olha só, eu sei que vocês ficaram assim, né, agitados. Mas calma, respira. Vamos fazer uma meditação. Então, nesse momento, eu quero convidar a Carolina Abreu para abordar o tema Atuação dos CAIs no município do Rio de Janeiro e estratégias de visibilidade frente à comunidade escolar. Carolina Abreu é nossa agente do Secane UF. Já conhece, né? Então, bom dia a todos. Como a própria Patrícia falou, já conheço alguns, uns conhecidos aí. Alguns ainda vão me conhecer, esperem que eu vou chegar lá. Então, hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre a atuação dos CAIs no município do Rio de Janeiro e estratégia de visibilidade frente à comunidade escolar. Então, eu sou agente do Secane UF e eu atuo no produto do monitoramento. Então, eu vou lá no município, fico a semana toda com vocês, a gente conversa bastante, a gente tenta entender. Então, a gente trabalha nessa parte. Então, só para vocês entenderem, né, o Secane, que é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, ele fez uma parceria com a FIDE e desenvolve alguns produtos como assessoria e monitoramento, que é o meu. Então, a gente fica localizado aqui em Niterói, bom que vocês hoje estão conhecendo onde fica a nossa sede. Nossa coordenação da professora Patrícia e vice-coordenação da professora Rosiane. E a equipe imensa, gente. Todo mundo se ajuda, todo mundo é bem coordenado. Temos docentes de apoio técnico-pedagógico, temos técnico administrativo, temos nós que somos agentes do PNAE em diferentes trabalhos, diferentes produtos executados. Assessor na ecologia, tem um apoio de mestrado e também tem apoio dos estagiários. Aqui no Rio de Janeiro nós temos dois, o Secane da UF, que é o nosso, e o do Unirio. Então, só para vocês conhecerem toda a nossa equipe, os rostinhos, somos nós, bem bonitos. Então, como eu falei, a gente trabalha em diferentes produtos.
Então, a gente tem bastante coisa a trabalhar. Então, só para vocês poderem entender, o monitoramento da assessoria, que é o trabalho que eu executo junto com o Leonardo, a gente vai nos municípios, como eu falei anteriormente, para verificar como está acontecendo. Nós temos o produto do Encontro de Formação dos Conselheiros do CAI, que é esse que está acontecendo aqui hoje. Temos o apoio técnico em Brasília, um apoio técnico voltado também para o CAI, que é a Tainá que executa, lá em Brasília. Temos a ferramenta de sustentabilidade para a Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar, que a Marcela executa, Escolas Saudáveis e Sustentáveis da Camila, e ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, muito trabalho a ser executado, e vamos lá. Vou focar um pouquinho mais na assessoria e monitoramento, que é o meu trabalho, tá, gente? Então, a gente, desde 2019, a gente vem executando esse trabalho. No ano de 2019, de forma presencial, então foram 21 municípios assessorados, visitados. No ano de 2020, por conta da pandemia, né, a gente teve que adaptar o nosso trabalho para o módulo remoto, 23 municípios. Em 2021, a gente começou a fazer de forma híbrida, tanto remoto quanto presencial, e também a gente teve apoio, né, a gente apoiou o Estado do Espírito Santo, totalizando 20 municípios. Em 2022, também nesse esquema, então a gente começou a adotar o esquema do remoto presencial, 15 municípios, em 2023 também 10 municípios. Então, para 2024, a gente já tem uma lista do FNDE, já veio que a gente tem no plano de ação do SECANI para assessoria e monitoramento, 16 municípios. Então, se a gente for somar tudo isso, a gente consegue ter uma noção que são 105 atividades de assessoria e monitoramento. Então, a gente já foi praticamente todos os municípios do Rio de Janeiro, junto com a Unirio. Então, gente, quando a gente está lá no município, a gente perpassa por todos os atores do PNAE, né? A gente conversa com o nutricionista, a gente conversa com o gestor, a gente vai na agricultura familiar, a gente visita propriedades, e a gente conversa tentando entender tudo. Visita escolas também, e não poderia faltar a reunião com o CAI. Então, o que a gente pontua nessa reunião? O que a gente avalia? Primeiro, a gente sempre pede lista de documentos. A gente pede a lei de criação, lei, decreto, portaria de criação, decreto ou portaria de nomeação dos atuais conselheiros com período da gestão, livro de registro de atas, regimento externo que está em vigor, plano de ação que está em vigor, ofícios ou demandas enviadas às entidades executoras e órgãos de controle e o parecer da prestação de contas. Por que a gente pede isso? Porque a gente tem que ter um diagnóstico, a gente poder orientar vocês, o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar. Então, a gente sempre pede essa lista antes da gente ir. Além disso, a gente pede certificados de capacitação dos conselheiros. Então, vocês estão aqui hoje, vocês vão ter esse certificado. Então, bota na pastinha do CAI, organiza lá. Relatórios de visita das escolas. A gente pede também o link do portal da transparência, que tem que estar lá no site da Prefeitura ou na Secretaria de Educação. Cartaz de identificação do CAI com a logomarca do Conselho e o termo de compromisso entre a entidade executora e o FNDE, porque o CAI tem que receber essa cópia de que isso foi firmado junto ao FNDE. Então, só para vocês entenderem um pouquinho aqui, ó, nossos trabalhos, alguns municípios que a gente visitou, que estão até presentes aqui, Itaperuna, a gente visitou Itaboraí, Carapicuíba, isso no ano passado, tá, gente? Município de São Gonçalo, município de Paraíba do Sul, Camusim. Para esse ano, a gente já começou uma listagem do monitoramento, começamos com o município de Rio das Ostras, então aqui a gente tem reunião com o CAI, entrega do material de apoio aos conselheiros, que é esse kit que vocês receberam, e também a foto da dinâmica, porque o CAI participa de tudo, participa lá da reunião, participa da lista de escolas e também participa da dinâmica final. Também fomos ao município de Silva Jardim, então aqui para vocês verem que a gente estava lá na reunião do CAI, a gente também entregou material de apoio aos conselheiros de Silva Jardim e participação na reunião final. Então a gente tem que estar presente, tem que estar ciente de tudo que foi diagnosticado no município. E o que a gente tem observado durante as visitas do SECANI aos municípios? Quais as principais constatações que a gente tem notado? Então, a gente encontra algumas fragilidades que a gente pode melhorar. Então, vou falar de maneira genérica, assim, o que a gente tem, um padrão de repetição que a gente tem observado. O que acontece? A lei de criação e regimento interno, no geral, tem estado desatualizado. Então, a gente tem que prestar atenção com relação à lei do PNAE, que é o 1947, lá de 2009, que a gente conhece há bastante tempo. E também... Está fazendo 15 anos. Pois é.
e a resolução número 6 de 2020. Então tem que estar atualizado de acordo com essas duas legislações e as outras que o FNDE vem soltando. Plano de ação, a maioria tem estado incompleto, principalmente quanto à alocação do recurso financeiro. Então, tem que estar completo. A gente vai ter um trabalho à tarde com relação a isso, uma oficina. Não vou nem adentrar muito nessa questão. Com relação ao livro de atas, também, informações incompletas, às vezes tem ausência de inscrição de relatórios de visitas das unidades escolares. A gente também vai trabalhar isso na parte da tarde. A ausência do relatório quanto à reunião para avaliar a prestação de contas do município. Então, vocês têm que ter esse parecer, né? Tem que ter essa reunião com 2/3 dos conselheiros. A ausência de recurso humano. Então, assim, precisa de gente para trabalhar. Vocês sabem que o trabalho do CAI não é pouco, é muita coisa. Vocês têm que ter esse apoio de recurso humano, secretário para ajudar. E tem que estar previsto no plano de ação. Então, tudo que vocês precisarem, as atividades a serem executadas, tudo ao longo do ano tem que estar previsto no plano de ação. Porque a gente não tem contrato. Pouca participação nas chamadas públicas e licitações, gente. O CAI é o órgão que está ali fiscalizando. Então, vocês têm que ter acesso a tudo que está acontecendo. Vocês têm que participar da chamada pública. Vocês têm que participar da licitação. Tem CAI que não participa. Então, como é que você vai fiscalizar? Como que isso vai acontecer se vocês não participarem? Então, é importante a presença de vocês durante esses processos. Também a ausência de participação em atividades de formação para os conselheiros. Então, se atualizar, buscar... Você comentando aqui é muito importante, está atualizado. A entidade executora também tem que prestar uma capacitação para vocês. Dificuldade na articulação do nutricionista com o CAI. Porque as duas coisas se formam um link, né? Se não tem essa articulação, se vocês falam uma coisa, o nutricionista fala outra, se vocês não conseguem conversar, o trabalho não anda da forma correta. Então, a gente tem notado, às vezes, dificuldade nessa articulação. Além disso, baixa visibilidade. Gente, o CAI tem que ser conhecido. Não adianta o município ter um CAI só para cumprir ali a meta de legislação. Vocês têm que ser conhecidos nas escolas, vocês têm que ser conhecidos pelos diretores, pela comunidade. Então, o que a gente observa é que às vezes tem baixa visibilidade, tanto em portal de transparência, quanto na própria unidade escolar. A gente visita a escola, a gente pergunta ao diretor, vocês conhecem o CAI? Não. Isso é inadmissível. Vocês têm que ser conhecidos. Às vezes não tem um cartaz na escola, não tem logomarca, está desatualizado. Tá? E uma coisa muito, muito importante, gente, acessar o site do FNDE. O FNDE toda hora lança alguma coisa nova. A gente tem que buscar sempre estar atualizado, conhecer o site, nos informar. Então, não tem como a gente trabalhar sem ter acesso a essa plataforma, ao site do FNDE e o aplicativo do EPNAI, como a Tainá falou, que já vai voltar. Não vou adentrar muito nisso aqui, eu só coloquei, mas eu não sabia que a Tainá já vai falar. Nós temos que fazer a atualização do cadastro do SIGPNAI. No site do FNDE tem esse material de apoio, então a gente tem que procurar estar atualizado. Oi? Não, vai agora. Por favor, obrigada. Não. Oi? Então vamos lá. Obrigada. Nada. Então tem em mãos os documentos para poder fazer o cadastramento e é muito importante, como a Tainá já mencionou anteriormente, até 31 de julho. Então teve essa prorrogação, então vamos nos adequar quanto a isso. Como eu falei, é importante que vocês acessem o site do FNDE, o Instagram do FNDE, para vocês se atualizarem. Então eu trouxe aqui exemplos de materiais de apoio para ajudar no trabalho de vocês do FNDE. Então já tem um caderno de legislação, tem a cartilha que é direcionada para vocês no trabalho do CAI. É importantíssimo que vocês tenham conhecimento disso. Os informes CAI, então vocês têm que estar inseridos nessa documentação, sempre é divulgado, atualizar os dados cadastrais para que vocês recebam esse informe. O próprio sistema de módulo de cadastramento, o SIGPNAI, a cartilha para a eleição dos conselheiros, como a Fátima falou, né, a gente vai passar por uma renovação aí da maioria dos conselheiros, então a gente entender como que funciona esse processo de eleição. Além disso, nós temos o PodCAI, executado pela Rebrai, que são podcasts falando sobre o trabalho do CAI. Então, a gente pode ouvir no ônibus, pode ouvir algum momento de relaxamento, e é bem interessante, porque, por exemplo, eu vou falar por mim, tá? Eu tenho uma facilidade muito grande de entender ouvindo. Então, não sei se alguém também é igual a mim aqui, então escuta,
consegue absorver melhor. Além disso, tem a capacitação à distância, como a Fátima também falou, para os conselheiros de orientação escolar, então está lá disponível para o FNDE, para ajudar no trabalho de vocês. E a distância, então, facilita esse trabalho. Então, gente, como eu falei, a gente tem algumas fragilidades apontadas nas visitas de monitoramento. A gente vai lá, encontra algumas fragilidades, a gente tenta ajudar, a gente sempre lembra que o SECAN está ali para ajudar, a gente não termina o nosso trabalho quando a gente está ali no município, a gente sempre busca ter uma comunicação, entender como está funcionando, se vocês tiverem dúvida, a gente sempre fala que pode mandar para a gente. E o que a gente tem percebido com relação à questão da visibilidade, a gente tem que ter visibilidade, como eu falei, e aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns municípios que visitamos, que vocês podem utilizar como exemplo, ou não, se vocês quiserem ter outros modos de visibilidade, ok, mas aqui é só para auxiliar e de repente ter um exemplo. Então, é muito importante que o município tenha lá na escola um mural com a logomarca. Esse CAI aqui, ele bota como exemplo a logomarca e bota a data da visita. Eles fazem 2 visitas por ano, então a data da primeira visita, a data da segunda visita, e aí eles assinam, pedem para o representante da unidade escolar assinar também. Esse CAI tem um mural na Secretaria de Educação, onde ele bota todo o trabalho, coloca a foto das visitas, coloca a foto das capacitações, do registro de trabalho, uma forma de dar visibilidade também ao trabalho de vocês. Como eu falei, tem um cronograma das visitas, só para dar, eles têm os cronogramas, que eles prestam, uma maneira de prestar conta também para a sociedade, né? Eles têm o cronograma de visita, tem as datas, mas não informam as escolas que vão visitar. Tá? E aí, como eu falei, só volta aqui, tudo identificado. Então, tem o brasão ali do município, tem identificação e tem a logomarca do CAI. Eles também divulgam um plano de ação com logomarca, identificação do município, então qual vai ser o trabalho mesmo que eles vão executar para o ano. Divulgação das visibilidades, então, com logomarca, se identificar a qual unidade será a visita. Cartaz de identificação, esse aqui é do Conselho Estadual, então tem os contatos, tem o telefone, tem o e-mail, para poder ter essa comunicação com a comunidade escolar. Além disso, a gente está na era digital, né, gente? Rede social está aí, é a melhor forma das vezes de a gente conseguir atingir esse público. Então, aqui são exemplos de alguns CAIs que trabalham com o Instagram. Então, tem a página do Instagram para divulgar a questão da visita, a questão da legislação. Então, coloquei exemplos de alguns. Coloquei também o Instagram do CAI estadual e também o Facebook. É o município do Rio. Perdão. É o CAI do município do Rio e o Instagram do Facebook do estadual. Perdão. Então é isso, gente. Foi de uma maneira bem breve mesmo, só para dar alguns exemplos para auxiliar vocês. Aqui a gente deixa o contato do SECAN para que a gente possa enviar esse material por e-mail oficial dos CAI? Vai colocar no site do SECAN. Peraí, Paulo. Então pediu para voltar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Gente, a gente vai abrir para uma pergunta agora, e quem tiver dúvidas, tá? Como que a gente vai fazer? Para a gente manter a ordem de inscrição. Levanta a mãozinha, eu vou tentar seguir a ordem, vocês me ajudam a manter, fazer o controle social das perguntas, tá? Diga o nome de vocês, qual CAI que vocês pertencem, né, e o município, e para quem se dirige a pergunta e depois a pergunta, ok? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já, tá vendo? Vai falar. Então quer vir aqui pra gente ouvir. Tá vendo. Agora é a hora de vocês, ó, o protagonismo agora é de vocês. Eu sou um docinho de coco, programa. Bom dia, gente. Meu nome é Denise, eu faço parte do CAI de Barra Mansa. Eu sou suplente, mas nem por isso eu fico de ladinho, tá? Eu sou atuante.
eu vou em todas as reuniões, eu vou em todas as escolas, eu bato de frente mesmo, que eu acho que a nossa função é cair. Isso mesmo, isso a camisa, a calça, o boné, o que for preciso. E a minha pergunta é para você, que agora eu esqueci seu nome, Pedro. Desculpa, até a idade. Você falou com relação à formação, né? Realmente eu concordo com você plenamente sobre a questão da formação. Mas uma coisa que tem me incomodado muito ultimamente é que toda vez que a gente tem formação fora, a gente encontra uma parede enorme no município para fornecer ajuda de custo para representantes de pais e mães. Porque eles ficam... Sim, geral, mas principalmente quando são pais e mães, eles fazem isso. Porque a desculpa deles é que eles não são funcionários do município. Eu entendo da seguinte forma: nós somos conselheiros, nós não recebemos coisa nenhuma para estar aqui, para fazer a nossa função. Quem faz, faz porque sabe do seu papel enquanto cidadão, que se não existir CAI, se não existir Fundeb, se não existir os conselhos, não tem verba. Então a gente encontra essas dificuldades. Não adianta falar que a mãe e o pai tem que estar lá, tem que ser conselheiro, mas quando tem uma formação, ele encontra uma parede para poder participar. Nós tivemos dificuldade para trazer essa mãe aqui hoje. Eles quase não queriam participar, dar para ela ajuda de custo. No ano passado teve um encontro de Secane em Angra dos Reis e uma mãe não pôde ir. Ela não pôde ir porque ela não tem ajuda de custo e ela não chegou a marcar. E a pessoa que foi, ou que estava marcada para ir no lugar dela, que era representante do governo, em cima da hora não foi no encontro. Então, assim, parece que eles querem dificultar o acesso aos conselheiros que de fato embatem. Então, como que a gente briga com isso? Porque a gente não tem verba. A gente depende exclusivamente do município nos fornecer. E quando eu falo só isso, não é só também a questão da verba para formação, não. Carro para visita nas escolas. A gente, a gente está tendo uma dificuldade ferrada da gente fazer visita nas escolas, porque a gente só consegue um carro num horário, a gente só consegue em uma escola. Aí vem a pessoa e fala, mas vocês têm que utilizar o tempo de vocês. Utilizar qual? Fazer uma visita porca? Porque eu não saio da minha casa para ir fazer uma visita na escola, visita porca não. Eu vou olhar friso, vou olhar armário, vou olhar cantinho, vou olhar debaixo da pia, debaixo do trânsito. É essa a nossa função. A gente é chato mesmo. Como está escrito ali. A gente é chato? A gente é. Mas é para isso que a gente está ali. Para ser chato. Eu não tenho filho em escola, mas eu acho que não é por isso que eu tenho que olhar mal e porcamente. Eu vou olhar mesmo com criticidade, com critérios, com um olhar bem ali, ó, com lupa. Porque eu quero que as nossas crianças tenham uma merenda de qualidade. Não só nossas crianças, porque nas escolas nós não temos só crianças. Temos adolescentes, temos adultos, temos mães, pais, pessoas que saem do seu trabalho e vão estudar. E tem muitas pessoas que a única comida que eles vão ver é da escola. Então, que seja de qualidade, que seja bem feita e que o nosso trabalho seja feito corretamente, com toda a disponibilidade que a gente tiver. Nós vamos falar que a gente tem que trabalhar em conjunto com a prefeitura, se só a gente faz a nossa parte, a parte que a unidade executora tem que fazer, ela fecha os olhos e sempre sim não faz. Gente, eu vou tentar dar algumas orientações até depois da ajuda da Fátima e da Tainá, se eu estiver errado para me complementar. O que a gente tem orientado aos municípios. Vamos lá, galera! Ajuda! Porque a gente... Nessa coisa que ela falou, tudo que a gente pede ao gestor, ele acusa a gente de estar querendo ser remunerado. O conselho não é remunerado. E a gente não está pedindo remuneração, a gente está pedindo ajuda de custo. E aí eles jogam na remuneração, é a resposta que eles jogam para a gente. Entendeu? Eu vou acabar devolvendo um pouco da pergunta de vocês. No plano de trabalho de vocês colocam? Sim. Então, assim, que a gente orienta o município com relação só vocês tentar entender que estão relatando que tem dificuldades para as custos diários e o transporte para as escolas em alguns municípios, principalmente para quem não é servidor público. Então, a gente entende. A gente não tem nem calculadora para fazer análise. Não sei se a minha resposta vai... Não sei se minha resposta vai suprir essa necessidade, mas eu até peço ajuda aqui, por favor. Porque a gente costuma orientar os municípios, em primeiro lugar, e colocar no plano de ação. Porque se está previsto ali essa alocação de recursos financeiros, essa vinculação de diárias, né? A questão do transporte, porque vocês têm que ter material para trabalhar.
Então, a gente orienta com relação a isso. E... Essa barra não tem nada de mansa. Esse gestor deve comer um dobrado lá com esse pessoal aí. Com certeza. Olha, eu não tenho resposta para dar para vocês não. Tá? Não, o que eu posso dizer é que esse problema é recorrente. Tá? Existem locais que têm leis locais que proíbem a remuneração ou a diária, a concessão diária para aquele que não é funcionário público. Nesse caso, o que eu recomendo é que faça-se um trabalho de modificação legal. Como é que a gente modifica a lei? Acionando o político. Primeiro escolhendo bons, né? Vamos conversar, que tudo começa com uma boa escolha. Né? Segundo, aciona a Câmara de Vereadores. Sensibilize a Câmara de Vereadores para a segurança alimentar e nutricional. Sensibilize a Câmara de Vereadores para a alimentação escolar. E sensibilize a Câmara de Vereadores para a importância do Conselho de Alimentação Escolar. Se vocês tiverem dúvida, eu já te dou a palavra, pode abaixar a mão. Quando eu terminar, eu acho que se vocês puderem sensibilizar, é o meio caminho andado. Não vai resolver, gente. Olha o que eu falei, a perfeição é uma meta. Tá? Não vai resolver, mas é meio caminho andado. Tá? Então, para quem tem lei, a melhor maneira é vocês tentarem fazer um trabalho de conscientização. Outra coisa que eu tenho que dizer para vocês, isso não se resolve de um dia para o outro. Isso se resolve por consciência política, dos seus direitos políticos. Nós temos uma democracia ainda muito nova. Infelizmente, nem todo servidor público tem que... E quando eu chamo de servidor público, eu estou falando daqueles que têm poder decisório, ou seja, gestor, tá? Ele tem consciência do cargo que ele ocupa e da responsabilidade social que ele tem no cargo que ele ocupa. Tá? Isso dá um excelente estudo de ciência política. Mas é o fato. E contra fatos, não tem como lutar contra. A gente faz o diagnóstico, tem esse problema, vamos buscar estratégias para resolver esses problemas. Né? Eu, particularmente, eu trabalho com alimentação escolar há 20 anos. Eu comecei em 2004, né? Exatamente 20 anos. Né? Eu comecei numa época, eu não trabalhava na FNDE, eu trabalhava numa organização governamental, e por causa disso eu conheço Mesquita. Tinha um programa de alimentação escolar excelente, Mesquita. Não sei como é que está agora, Duque de Caxias. Eu vi atividades de segurança alimentar em Duque de Caxias, inspiradas pelo falecido, não vou me lembrar o nome dele. E eram trabalhos excelentes lá, não sei como é que está agora, né? Tinha uma equipe de nutricionistas em Duque de Caxias excelente. Não vou mais a esses municípios por uma série de motivos, até pela minha atividade profissional atual, mas eu conheci muito a realidade do Rio de Janeiro da alimentação escolar há 20 anos atrás. Nós fazíamos formação de capacitação de conselheiros de alimentação escolar na organização governamental onde eu trabalhava, e os conselheiros não era nem obrigado a ter nutricionista. E os conselheiros nem sabiam que existia conselho, nem sabiam que eram conselheiros. Nós falamos hoje que o conselheiro não sabe o que ele tem que fazer hoje, e nem sabiam que eram conselheiros. Tá? As coisas evoluíram. Né? A vantagem de estar velho é porque a gente tem uma história. E a gente olha para a história e vê que o mundo evoluiu. Mas não evoluiu como eu gostaria. E, principalmente, não avançou como a minha expectativa quer que avance. Então, eu não tenho respostas objetivas. Tá? Agora, pode ter certeza que a nossa coordenação, ela identifica esses problemas. Nós temos uma colega de trabalho que fez mestrado
e para os conselheiros apontarem quais eram os maiores problemas que eles tinham. E um dos maiores problemas apontados foi exatamente a dificuldade que as entidades executoras colocam em relação ao conceito de alimentação escolar. Mas nós temos certeza que a gente não vai conseguir mudar esta realidade de um dia para o outro. Isso é um trabalho de conscientização. E a gente caminha por uma progressão. Só que a progressão, ela não se dá em linha reta. O fato de nós termos atingido hoje um patamar em que você tem um sistema de cadastro para conselheiros de alimentação escolar, tá? Isso não significa que o conselho, a ideia do controle social do Programa Nacional de Alimentação Escolar esteja absolvida. Não significa. E essa evolução não se dá em linha, sempre para frente, ela se dá em recuo. Muitas vezes a gente precisa recuar, voltar para trás, para aprender e solidificar algum conhecimento para ir mais adiante. Eu sei que isso não responde à angústia de vocês, mas é a resposta que eu tenho. E eu estaria mentindo se fosse diferente. Tá? Então, o que eu posso dizer é fazer, estabelecer estratégias para a realidade que vocês têm. Em Barra Mansa, em Barra não em Mesquita, em Nova Iguaçu, seja onde for. Pega os problemas que nós temos, são esses. Nós vamos enfrentar esse porque nós temos capacidade de enfrentar esse. Esses outros nós não vamos enfrentar agora. Vamos enfrentar mais adiante. Tá? É planejar dentro da realista situação que nós temos. Tá? Eu, particularmente, sou contra a remuneração de conselho de controle social, seja ele qual for. É uma questão de convicção vital minha. Eu acho que o conselho de controle social é uma ação cidadã. E a gente não pode remunerar a cidadania. A cidadania, ela tem que nascer, ela tem que brotar da população. É utopia o que eu penso? Pode ser. Mas nessa altura dos acontecimentos, com 70 anos de idade, não há argumento que modifique meu pensamento. Tá? Então eu não vou mudar. Isso eu não vou mudar. Né? E eu vou defender esse ponto de vista. Eu acho que não tem que ter remuneração. Acho sim que tem que pagar a diária. Concordo. Acho sobre a questão de tem que remunerar sim. Isso eu concordo. Tá? Não há dúvida sobre isso. Agora, o problema não é vocês quererem me convencer, nem convencer o FNDF, que também concorda. O problema é nós discutirmos uma metodologia de trabalho que possa sensibilizar os gestores para essa importância. Tá? Vou levar isso para a minha consideração, tá? Mas não, já adianto que não dá para você resolver isso de um dia para o outro. Isso depende de consciência política. E olha, gente, só para lembrar, nós temos eleição esse ano. Tá? É a hora. É a hora. Tá? Qual é a lista? Vamos lá. Eu vou dar seguimento. Ó, a gente tem a segunda é Lazar, Cabo Frio, né? Tem uma terceira, aí o quarto é o moço lá pra, e aqui tá você. Ok? Sexta. E chega. Tá? Fechando. Sétima, fechando. Não levanta mais a mão. Tá, se eu ver que dá tempo, eu abro mais um pouquinho. Vou te conselhar, acho que você já está falando muito. Eu acho que vocês são inimigos da atividade. Gente, bom dia. Sou Keila Carvalho, sou do Cailá de São João de Meriti, Baixada Presente. Baixada Presente. Sobre essas questões, estou no CAI já há 8 anos, né? Hoje eu represento o Poder Executivo e essa luta, esse convencimento que nós fazemos o tempo todo. Agora, quanto ao plano de trabalho do CAI, os CAIs até fazem, eu não sei quantos, mas eu acompanho a LOA do município, e a LOA tem lá uma previsão orçamentária. O problema, às vezes, está no nosso orçamento, né? Algumas coisas naquele orçamento são discricionárias. Ele pode ou não fazer aquilo.
Enquanto também a nossa prestação de conta, não só o gestor tem que informar o quanto ele utilizou comprando gêneros, mas ele também tinha que informar quanto ele utilizou com CAI. Já que o fato dele não ter CAI suspende o seu benefício. Talvez essa seria uma saída, porque há uma previsão orçamentária para a manutenção dos conselhos, mas os prefeitos, ele entra lá. Ao final do ano, aquele orçamento já foi todo modificado, porque o orçamento no Brasil é autorizativo, ele não é obrigatório. Aquilo que não é vinculado pela Constituição, como saúde, educação, recursos que são vinculados, né? Os percentuais que a LRF vincula o que tem que gastar, é isso que os tribunais de conta olham. O município pode colocar todo ano que ele vai gastar 50 mil com a manutenção dos conselhos e não gastar nenhum centavo. E isso não tem no Tribunal de Contas. Toda vez que eu vou ao Tribunal de Contas fazer curso, eu reflito sobre isso. Porque eu tenho autorização para gastar, mas eu não sou obrigado a gastar. Então, aquele recurso que ele já alocou lá, dizendo que vai gastar com o conselho, ele está pensando em gastar com outra coisa. Mas ele coloca lá na PPA, na LOA, e nós, enquanto conselheiros, precisamos ouvir isso. Ora, se no orçamento do município, que é entregue ao Tribunal de Contas, ele não é obrigado a fazer, imagina o plano de ação do CAI. Então, o nosso problema é muito maior do que isso, quando eu tenho no Brasil um orçamento que me autoriza, mas que não me obriga a gastar. E talvez a prestação de contas, né? O BBAG está aí. Eu tenho que colocar a nota fiscal que eu paguei lá ao fornecedor da alimentação escolar, mas eu tenho que colocar também lá o processo que eu utilizei na formação do CAI. Ora, já que eu tenho o CAI, me suspende o financiamento e não organizar. Claro que o CAI tem lá, na sua prestação de contas, de dizer se ele recebeu ou não recurso da executora. Mas a executora também tinha que provar, como ele prova nas questões das notas fiscais e dos gêneros alimentícios que ele tem que adquirir para a alimentação escolar, ele também tinha que provar com os processos que ele abriu, né? Com os recursos que ele utilizou na formação dos conselheiros, com a manutenção de quanto ele utilizou, porque eu digo que eu fiz formação, não gastei R$1, realmente, né? Esse gestor tinha que ganhar um prêmio. Como é que faz isso? Então, o nosso problema também está no nosso orçamento, como ele é feito, e talvez ao FNDE, com o bebê ágil, com o SIG-PNAE, já que está lá no CPF dele, ele também tem essa responsabilidade de dizer com número de processo, com publicação de processo, com gasto efetivo, quanto que ele gastou na manutenção e na formação dos conselhos. Uhul! Pré-vereadora de São João. Pode vir. Vou pedir assim, gente, só para ser um pouco mais objetivo, para ver que a gente conseguir a maior participação, né, de conselheiros. Tem tempo, mas vamos. Eu também gosto de falar. Bom dia, gente. O que eu tenho a dizer, eu falo Elizabeth, eu sou de Cabo Frio. O que eu tenho a dizer completa muito o que foi falado aqui, só que a minha principal pergunta é: o que está escrito lá na lei de criação do conselho? Que a entidade executora ela tem que dar todo o suporte necessário para o pleno funcionamento. Isso inclui as formações. Eu não nasci sabendo. Eu entrei no CAI sem saber o que era. Eu sou mãe de aluno. Eu tenho 40 anos de idade e descobri o que é CAI tem 3, 4 anos. Isso é uma vergonha. Então, a gente fica discutindo. Tem lá os 50 mil para manutenção do conselho que diz que ele não é obrigado a usar. Porque lá na lei de criação está dizendo que ele tem que dar o suporte. Então, é uma obrigação. Tudo vai da interpretação. O gestor é muito conveniente ele simplesmente interpretar que ele não é obrigado a gastar. Porque ele pega e envia do campo. Mas lá na lei federal, que está acima da municipal, diz que ele é sim. Ele tem que dar o pleno funcionamento. E isso inclui tudo, desde uma caneta até o transporte, até uma alimentação, uma diária. Porque, eu não vou pagar
pagar para quem não é funcionário público. Então por que tem a representatividade dos pais lá? Arrasou. É só isso. Eu acho que é questão de pensar. Obrigada. A senhora que estava sentada aqui. O quarto eu esqueci, vocês lembram? O quarto eu acho que foi você, aí a senhora aqui na frente. Tá. Falei que vocês me ajudarem. Bom dia, meu nome é Francisca. Eu sou conselheira aqui de Niterói, mas eu tenho outras experiências em outras áreas, né? Hoje eu estou como conselheira, mas eu tenho um histórico de técnica muito grande aqui em Niterói. E aí eu posso dizer para vocês que, complementando, que a minha fala até diminuiu, porque já foi dito aqui em algumas coisas que realmente eu ia falar, mas agora eu vou diminuir porque eu só vou sugerir. Nesse histórico que eu tenho aqui em Niterói, como técnica, eu posso afirmar para vocês que na Câmara de Niterói eu nunca vi um representante do CAI, eu nunca vi um representante do FUNEB solicitando lá a sua inserção na LDO e na LOA. Por quê? Eu posso dizer para vocês que uma vez só estava aí mais 3 pessoas da sociedade. Então, tudo que foi falado aqui é verdade, mas a gente precisa cobrar, precisa estar lá. Sugerir para o pessoal dos municípios, qual vocês estão aqui representando, a gente está bem num período excelente para, a partir de agosto e setembro, quando vocês olharem lá, anunciando as conferências de lançamento da LOA e da LDO do município, que vocês chamem o presidente do CAI, o presidente do FUNEB, para que cheguem lá. Eu tenho experiência, eu participei, porque lá na hora você fala assim, epa, esse orçamento aí não está correto. Porque se você tiver registrado que você participou, já é alguma coisa. Mas nesses anos todos de carreira aqui que eu tenho no município, vou te falar que eu já trabalhei muito aqui, eu sou técnica, já viajei para o FND, já fiz de tudo aqui em Niterói, eu nunca vi a sociedade representando na Câmara do município de Niterói a sociedade civil, as comunidades, os pais, principalmente presidentes de conselhos. Isso me chocava. Uma vez eu saí da Câmara às 11 da noite, que quando terminou a plenária, eu fui embora sozinha. Mas por que eu fui? Qual a gama de conhecimento que eu tenho hoje? Super positiva, porque eu tenho entendimento para além de ser conselheira do CAI. A minha contribuição no CAI é compartilhada com os meus colegas, eu procuro auxiliar, e hoje eu estou aqui conhecendo vocês, também compartilhando conhecimento, mas eu afirmo, o CAI não participa da LOA e da LDO na votação a cada ano que começa em setembro. Então vigiem, a Câmara é um local de cobrar, porque vocês vão gritar lá dentro, não adianta falar aqui pra gente. O gestor está adorando que o nome de vocês não está lá escrito no registro de deliberações da LOA e da LDO. Se não tem nem a porta de entrada, quanto mais a conclusão lá diretamente com o gestor, secretário, ou seja lá quem for, que está diretamente ligado a gente. Então, uma coisa que eu vou dizer, participação. Cobrem LDO e LOA, a partir de agosto, setembro, outubro, tem várias plenárias. As pessoas não vão. Eu estou cansada de ir, mas eu sozinha não tenho voz. E se houver participação, a gente tem o direito de cobrar, porque está registrado, e nós vamos saber qual é a deliberação orçamentária que os conselhos, muito bem dito aqui, têm direito. Direito tem porque está escrito na lei de diretrizes do município. Ok? Obrigada. Depois ela e o sexto, gente, que é o sexto. Sexto e tem o sétimo, que eu lembro que levou com ele. Isso aí, me ajuda. Não grave nem novo, quanto mais eu vou levantar. Bom dia, gente.
Eu sou do município de Nilópolis, então só quero fortalecer o que os colegas falaram aí, porque eu estou nesse processo do CAI há 10 anos, né? E depois de conversar muito com o prefeito, né, ele resolveu alencar um espaço para o CAI, alencar computadores, sala, depois de muita luta. Então eu só quero formalizar aqui que eu sempre cobro do meu prefeito, entendeu? Já é a segunda administração, porque era um outro prefeito, mas eu cobro e eu sempre sou atendido, ok? Então eu acho que todos os conselheiros devem participar junto com o prefeito. Se eu fui chamado para ser presidente ou para ser um conselheiro, eu tenho que usar esse poder que eu tenho de chegar para o meu prefeito e falar: prefeito, eu quero um espaço. Prefeito, eu quero um carro para poder visitar as escolas. E ele é obrigado a me servir, ok? E ele já providenciou esse dinheiro do LOAS para que ano que vem, né, tenha um espaço com computador, tudo direitinho para a gente. Então, é só para complementar aqui o que os colegas falaram, que falem com o prefeito de vocês, forcem isso, forcem a barra, que vocês vão conseguir, tá ok, gente? Obrigado. Bom dia. A gente vai conseguir abrir mais, tá? Acho que vai dar certo. Tá. Segura aí, oitavo. Dá pra ligar o ar de novo? Vamos abrir mais, olha, o oitavo, nono e décimo. Vou falar no décimo. Nono e mais um. Pessoal, gente, quer fazer Vai ser 10 então? Aproveita a Fátima, Tainá, Carol que tá aqui. Carol, vocês vêm com mais frequência. Façam perguntas, tá? Não tem décimo? Vai mexer? Então tá bom. Boa tarde. Eu sou conselheira do CAI de Campos dos Goitacazes e gostaria de colocar que existe uma luzinha na janela que surgiu em 2023 pela lei, que foi publicado no Diário Oficial, que prevê um orçamento, né, um recurso financeiro para os CAIs. Tá? Isso foi publicado em 2023, no Diário da União, oficial da União, tá? Então a gente tem que fazer realmente, exigir que isso realmente aconteça, porque é o mais importante. É o mais importante em relação aos conselheiros, que são representantes de pais e alunos, porque eles têm maior, que a gente percebe, eles têm maior dificuldade e eles têm a maior vontade de participar e a maior dificuldade de participar. E a necessidade desse recurso financeiro, até para o próprio CAI custear as suas reuniões, as suas assembleias, porque tudo está no bolso de quem está ali, né? O secretário, que também ajuda, todo mundo fazendo para acontecer. Agora, o que eu mais vejo de dificuldade é porque a gente tem uma independência dependente. Nós somos um órgão federal, senão a gente não poderia estar fazendo essa fiscalização. Mas como órgão fiscalizador, a gente tem na verdade, uma dependência que faz com que tudo fique difícil. Tudo. Por quê? Eles não querem fiscalizar as escolas. Porque, na verdade, o cara não fiscaliza só a alimentação, tudo que envolve a alimentação. É a estrutura da escola, a cozinha, os arredores. Então você encontra a escola, agora que teve a gente teve aí uns meses de muita chuva, um mato enorme, onde nem as crianças têm local para brincar. Esse mato pode trazer risco para a cozinha e na alimentação. Então tudo está envolvido. Eles não querem que a gente vá lá e fiscalize isso. Então a gente acaba estando no meio da política. E se você, como já aconteceu comigo uma experiência, tá? Porque eu tive que botar meu carro, senão a gente não ia fazer. Eu venho de um município, que é o maior município do estado do Rio de Janeiro, onde tem 240 escolas para poder visitar.
Tem escola do meu mandato que eu ainda não consegui ir. Nós temos 14, sendo que 2 do executivo, que não vão fazer essa fiscalização, então são menos 2. Nós temos os pais alunos que têm dificuldade até de chegar no CAI, quanto mais fazer fiscalização. Nós temos o transporte que dificultam demais. Ah, faltou combustível, ah, tá quebrado, ah, tá não sei o quê, e sempre uma desculpa e na hora. Você combina com o conselheiro, você tá lá, na hora te liga, não vai ter não. E muitos conselheiros que também não podem largar o seu trabalho para fazer fiscalização. Quem CLT que pode largar. Então, isso é tudo muito complicado. Essa dependência deles é que dificulta toda. A gente vai fiscalizar, mas eles fazem de tudo para não fiscalizar. Então, isso que é mais complicado. Ah, é o federal. Ok, mas o federal tinha que ter uma ajuda. Não pode remunerar realmente, porque se remunerar, você cai no que está acontecendo, nessa dependência. Que aí você remunera, você vai puxar sardinha de quem está te remunerando, né? Você não vai ir lá e vai colocar, ó, está acontecendo isso. Não vai, você vai ficar quietinho. Então você não pode ser remunerado, mas você precisa de uma ajuda de custo. Era necessário que pelo menos o governo federal fizesse isso, porque a gente realmente pudesse atuar como fiscalizadores. Porque as escolas são municipais, eles não querem que a gente olhe, eles não querem que a gente veja a coisa, né, que está acontecendo e fale. Então é só isso que eu estou querendo, né, botar aqui, porque essa é a realidade. Tá? E vamos tentar realmente agora cobrar, a partir de 2023, que é essa lei, tá? Que ela possa ser realmente efetiva, né, executada pelos nossos governantes, para que ajude a gente a poder fazer melhor o nosso trabalho, tá? Obrigada. Qual é a sua região, querido? Campos, né? Eu vou te dar. Pode vir. Para você ver. Oi? Ai, beijo. Não, só para reforçar aqui o aspecto da instância, né? Que a gente está aqui lidando, eu não sei se tem algum CAI estadual. Mas quando você fala que é federal, na verdade é municipal, né? É o entendimento de que o CAI que atua no seu município, ele está ligado diretamente ao município, né? Não tem essa relação direta com o governo federal, tá bom? Só para a gente esclarecer. Bom dia, eu me chamo Elisete e sou do CAI de Mesquita. Eu entendi aqui que era para fazer pergunta, então eu vou fazer a pergunta, tá? Eu queria saber se tem como vocês, o grupo, que eu não sei a quem dirigir, se pode ter um ensinamento nos grupos a respeito da fiscalização, porque nós temos que fiscalizar. Quando a secretária traz os processos, então na hora de fiscalizar, na maioria das vezes sou eu fiscalizo ali os comprovantes, se bate com os valores, mas eu queria entender melhor como fiscalizar, porque nós não somos contadores, né? Nós estamos aqui como uma ajudante, né? Diante do grupo, mas ninguém é técnico. Então tem como vocês fazerem isso, dar um curso de como a gente fiscalizar? Essa eu posso responder. Gostei, arrasou, colega. Isso aí. Então, né? A gente não pode só focar na nota fiscal, né? Eu me lembro quando eu era conselheira do Rio de Janeiro, na hora da prestação de contas, eles desciam blocos, imagina, 1.300 escolas, eles desciam blocos, assim, ficava tudo nota fiscal. Você olha para aquilo, não é esse o momento. Né? O que a gente tem que fazer é o nosso processo ao longo do ano. As nossas visitas, o que foi solucionado, se teve alguma escola que teve interrupção de refeição. Então, a gente vai falar isso um pouco, né, de tarde, mas é o trabalho
que a gente vive visualizando, vivenciando nas escolas, verificando se tem a compra da agricultura familiar. Então, a nota fiscal ali é uma coisa muito pequena, muito mais amplo o trabalho de vocês de vivência da fiscalização nas escolas, né? Que é olhar o que está acontecendo nas escolas, se a entidade executora ela vem atendendo o seu pedido. Então, isso tudo, no final, é que vai dar o seu parecer. Né? Então, é um pouco isso. Acho que a gente pode complementar um pouquinho. Beijo do fio da meada. Essa questão que eu luto contra isso já há algum tempo, né? Porque eu tenho um pensamento que eu acho que é muito particular meu. Os contadores não gostam disso. Eu não sou contadora, a máxima proximidade que eu tenho com os contadores é um filho que, por sinal, é o contador mais bonito do Brasil. Coincidência. Então, eu não sou contadora. Eu acho que se exige muito do conselheiro. O conselheiro não é auditor. O conselheiro não é nutricionista. O conselheiro não faz política de agricultura. Então, ponto. Dito isso, vamos com calma. Muita calma nessa hora, gente. Tá? É lógico que eu não sou auditora, mas eu controlo as despesas da minha casa. Eu controlo as minhas despesas. Eu tenho um método para controlar essas despesas. Eu olho lá o extrato bancário. Eu olho quais são, todo início do mês eu sento e vou programar as despesas que são obrigatórias. Eu tenho que fazer essas despesas, tenho que pagar a conta de luz, conta do meu telefone, conta da internet, se tenho empregados. Então eu tenho uma lista de despesas. E tenho uma lista de entrada, que por sinal é sempre menor que a primeira. Né? Então, a gente tem um método, que é um método próprio. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, vocês têm que estabelecer um método do próprio conselho. Né? Os contadores não suportam o que eu vou dizer, mas eu tenho certeza convicta que controle social, fiscalização contábil e controle social, ela não precisa ser 100% dos documentos. Você faz uma coisa que se chama amostragem, por amostragem. Seleciona, de preferência aleatoriamente, despesas de diferentes fases e analisa aqueles documentos relativos àquelas diferentes fases. No ano seguinte, você muda outros períodos de controle. O que eu estou querendo dizer para vocês é que existem maneiras de fazer isso. E a gente pode criar essa metodologia a partir da própria experiência. Como é que a gente conduz a vida pessoal da gente? Não que isso vai servir para uma coisa tão grandiosa como é o plenário. Mas isso vai. O método que eu uso no meu controle individual me ajuda a criar com um grupo um método do grupo. Às vezes tem um contador no conselho e aí ele tem um método científico. Ótimo. Mas a maior parte dos conselhos não tem contador, não tem advogado. Então a gente tem que estabelecer um método. E esse método passa necessariamente pela experiência de cada um. Dito isso, há muito tempo que a nossa coordenação está preocupada com isso. E aí vocês vejam como a vida é engraçada, né? Nós já acabamos, no final do ano passado, uma colega nossa, Maria Júlia, que por sinal está de licença maternidade, se não estaria aqui hoje, ela fez uma publicação com orientação para prestação de contas, como fazer prestação de contas. Só que essa publicação não foi nem publicada e já está desatualizada, porque entrou o bebê ágil. E aí, isso vai mudar a lógica de compreensão da prestação de contas, que é o que a gente chama de mudança de paradigma. Tá? Então, a sociedade, ela evolui muito mais rápido que a nossa capacidade de trabalho intelectual de produzir essas informações. Tá? Mas nós temos, sim, uma grande preocupação. Aqui ainda ninguém falou.
Tá? Mas há um problema hoje enorme para os conselheiros. Houve uma mudança na lei de licitação. Quem conhece a lei nova? Eu não conheço. Como é que eu posso acompanhar uma licitação se eu não sei nem quais são os valores que estão agora? Vocês entendem? A nossa equipe é uma equipe pequena. Né? Tem a Tainá, tem a Maria Júlia, tem eu. Maria Júlia está de licença e entrou uma pessoa que vai ficar por algum tempo. A gente não consegue produzir documentação no nível federal para resolver esses problemas. Aí o que a gente faz? A gente usa os secantes. Por isso que se criaram os centros de colaboradores, há 20 anos atrás. Porque o governo federal não dá conta de resolver todos esses problemas. Essa produção não é uma produção que ela tem que ser muito mais rápida do que tem a nossa capacidade de fazer. Tá? Eu sei que isso, mais uma vez eu vou me repetir, acho que eu vou falar isso hoje 200 vezes. Eu sei que isso que eu estou dizendo não resolve a angústia de vocês. Tá? Nem eu pretendo resolver a angústia. Mas eu pretendo acalmar vocês, porque é fazer o que é possível, sabe? Em resumo, nós temos uma grande preocupação com isso e vamos sim produzir formação, algum tipo de formação para tentar resolver esse problema, tá? Ela já estava pronta, nós vamos ter que desconsiderar ela toda por conta dessa modificação. Tá? Porque nós, ao produzir essa documentação, não sabíamos que ia surgir uma decisão em instância superior que nós desconhecíamos. Tá? Tinha uma outra coisa que eu queria falar, agora passou. O sétimo, vamos lá. Aí depois o oitavo, não, é sétimo. É porque eu pulei uma senhora, aí ela veio com o sexto, eu pulei o sexto. Aí sétimo, oitavo e tem o nono, eu sei que tem o nono, que é o nono. Então, eu sei que é o nono. Você é a nona, não tem 10. Tá. Aí o nono a gente fecha, tá? Não vai ter como mais abrir. Boa tarde a todos. Gente, eu sou Narilza, represento Santa Maria Madalena. É um município pequeno, mas a gente vai à luta, tá? Nós temos 14 escolas municipais e temos uma estadual, tá? Então, de repente, o que eu vou falar aqui, vocês vão dizer assim, não tem grande serventia. Mas, veja bem, em 2002, nós passamos por um problema que a gente visitava a escola, os diretores reclamavam e as crianças reclamavam. Tia, está faltando legumes, verduras e frutas. Aí nós estávamos passando por esse problema e não entendíamos o motivo, porque o dinheiro estava na conta. E nós lutávamos, o pessoal que lida com a merenda escolar nos solicitou, conselheiros, precisamos da ajuda de vocês. Porque o município pequeno todo mundo se conhece. Isso é uma vantagem para a gente, tá? Não. Aí, mas aí nós fizemos o seguinte, entramos em contato lá com a prefeitura, precisamos urgente de uma reunião. Não marcou, fizemos o segundo contato. Não marcou, fizemos o terceiro. O que vai acontecer, senhor prefeito, é que nós não vamos aprovar a sua prestação de contas, nós somos escolhidos para fiscalizar, mas também para auxiliar, para evitar que o município caia no erro. Aí nós fomos ouvidos, tá? Nós fomos, me parece que 4 conselheiros em 2022. Fomos no gabinete, chamou lá todo mundo que tinha direito de estar presente, nós conversamos todos os problemas, o dinheiro estava na conta e o município não gastava. E as crianças em falta. Se o nosso foco principal é o nosso aluno, nós temos que tentar solucionar o problema também, tá? Aí o que nós fizemos? Descobrimos que o problema era no processo licitatório. Senhor prefeito, veja o que está errado, está aí dentro, na casa executiva. O problema não é do conselho, não é da escola, é do executivo. Então, nós demos um alerta para ele. Se não resolver, não iremos aprovar a prestação de contas. Nós temos essa arma na mão, né? Outra coisinha. Eu estou preocupada porque quando fez a migração do FNDE para o SIG-PNAE, o nosso município estava assim, acho que ele não estava entendendo muito bem. Nós tivemos também que ir lá conversar com o menino responsável,
o rapaz, né? Não vou falar o menino. O rapaz do gabinete, como que ele iria conduzir todo aquele processo, levando todas as instruções, etc. Na hora que ele fez lá, veja bem, o nosso conselho vai até final de 2025. E nós tivemos que, em 2023, substituir 2 conselheiros. Já estava válido, tudo direitinho na FNDE. Nós já tínhamos feito tudo certinho, né? Mas na hora de fazer a migração dos dados, jogou a validade para 2027. Então isso está me preocupando. Está errado. Aí está em análise, tá? A validade é 2025. Nós trocamos 2 conselheiros em 2023, então está errado isso aí. Um alerta, tá? Pode acontecer com outros municípios também. Nós relatando isso, faz um print e manda, porque isso é um erro do sistema. E aí a gente estava com uma consultora que estava fazendo só, pegando todos os erros e trabalhando com API. Aí cai a cobra que deve no móvel.br, e aí descreve o problema, faz o print e ela vai resolver com o pessoal da API. Ó, muito obrigada. Era uma pergunta, mas a gente acaba falando, né? Muito obrigada. Obrigada. Santa Maria Madalena. Bom dia a todos, eu sou Giovanni, estou no CAI Paraíba do Sul e minha pergunta é para a professora Maria de Fátima. Com essa nova regra da reprogramação de saldo, atualmente a gente tem a dedução no ano seguinte do valor que foi reprogramado. Com o estorno desse valor, ainda vai ser deduzido ou vai ter o repasse normal como deveria ocorrer? Essa dúvida, obrigado. Foi rápido, hein? Objetividade, né? Nossa, eu nem consegui pegar a pergunta. Tô até com inveja. Giovanni, nem consegui pegar a pergunta. A partir de 2026, só haverá recurso federal com conta zerada. Eu te respondi? Tá? Então, até o 15º dia útil do mês de fevereiro, tá? Vocês têm que zerar a conta. Tá? Olha, aprendi com você, viu? Você falou que foi objetivo, eu também fui uma resposta objetiva. Não fiquei enrolando aqui. Obediente, rapaz. Bem coisado. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Marisete Santana, do município de Queimados, mas meu nome de guerra é Bibi Perigosa. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma mãe de um aluno PCD, sou voluntária da Cruz Vermelha. Eu aqui quero dar uma sugestão para os conselheiros que não têm o recurso da passagem nem do transporte para chegar nos locais de batalha. Eu, como voluntária da Cruz Vermelha, líder comunitário, e acesso à justiça ao território, onde eu carrego esse crachá no pescoço, aonde eu não tenho benefício nenhum, nem de transporte, nem alimentação na rua. Mas nós temos acesso de chegar nas portarias, nas secretarias e comentar nossas dificuldades e pedir ajuda. E eu quero deixar para vocês que a Guarda Presente do nosso estado, ele tem um programa social CABAN, que quando você solicita essa BAN 10 dias antes, eles levam vocês aonde vocês querem, em todo o território do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que no conselho de vocês tem ONG, instituição cadastrada, que pode emitir esse ofício e dar essa ajuda a vocês, para vocês envergonhar a gestão do município de vocês. Mostrar que quando você tem a dor no sangue, você faz as coisas acontecer. Então, minha gente, ergue a cabeça e vamos à luta. E faz uma audiência extraordinária com esse prefeito e com o secretário do seu município e põe a ele a realidade. Porque se eles não entrarem na realidade, vai para o Ministério Público. E muito obrigada. Gente, a gente quer agradecer. Queimado, vai passar. A gente quer agradecer as perguntas, todos os comentários, a participação de vocês. Vocês são realmente inimigos da atividade, a gente gosta disso, dessa participação. Então, foi uma manhã convidada, vocês que agradece, né? Nesse momento, a gente vai fazer um intervalo para o brunch. Retornaremos às 13 horas, 1h da tarde, tá? Então, 1h da tarde vocês voltam pra cá, pra gente passar pra segunda parte do dia, tá? Então, o brunch vai ser servido aqui no corredor mesmo, onde vocês
pegar o cafezinho de vocês, ok?